Rio Grande do Sul está passando por uma das maiores tragédias climáticas de sua história, se não o maior, e regiões atingidas pela enchente, Taquari, Lajeado, Encantado, Roca Salles, Mussum, região metropolitana de Porto Alegre, a própria capital foi atingida, superando a marca negativa da maior enchente que tinha sido em 1951, atingindo os centros de Porto Alegre, bairros e pontos turísticos e históricos da capital gaúcha. Canoas também foi bastante devastada e principalmente Eldorado do Sul, que é a cidade que eu me criei, que eu morei por muito tempo, passei toda a minha infância e adolescência nessa cidade e onde mora minha mãe e meus familiares, alguns meus parentes. Talvez tenha sido mais prejudicada e devastada pela enchente. Geralmente eu falo sobre autismo, que é minha condição, futebol, mas me fala sobre o que eu estou sentindo em relação ao que está acontecendo. Nesse momento crítico que passa o nosso povo, né, o povo gaúcho. Eldorado do Sul, para quem não conhece, fica perto de Porto Alegre, que é separada pela ponte Rio Guaíba. Tu está em Porto Alegre pro sentido sul, em Pelotas, Rio Grande, e a primeira cidade que você vê é a cidade de Eldorado do Sul, que é um cartão postal para as pessoas que estão indo para a região sul. É uma cidade com 40 mil habitantes, uma cidade que está se desenvolvendo. Vivi toda a minha infância, minha adolescência de Eldorado. Embora eu seja natural daqui de Passo Fundo, nasci em Passo Fundo, com 2 anos de idade eu me mudei para lá. É uma cidade que estudei toda a minha vida escolar, ensino fundamental, ensino médio. Eu vivi bons e maus momentos nessa cidade, experiências boas, experiência não muito boa, e as dificuldades que eu passei na minha vida, né, social, que posteriormente descobri que era relacionada ao autismo. Quando eu morava em Eldorado do Sul, não sabia que eu tinha autismo. Todo o processo da minha vida, praticamente, vivi em Eldorado do Sul. Então, é uma parte muito importante da minha vida. Eu fico de coração partido. Vivi uma cidade que me criei, vivi a parte da minha vida, ser atingida de uma forma severa por essa enchente. Não é muito raro ter enchente em Eldorado do Sul. Já aconteceu algumas vezes, até vivi isso, né? Quando tinha 12 anos de idade. Só que foi uma enchente que atingiu só 2 bairros praticamente e não afetou muita coisa, né? A água só atingiu os pisos das casas, bairro Chácara e Cidade Verde. Eu estudava justamente no colégio que era do bairro Chácara. Eu fiquei alguns dias sem aula e não atingiu nenhum outros bairros nem a minha casa. Ano passado aconteceu uma enchente que comprometeu muito a cidade. Foi em setembro do ano passado, se não me engano. Felizmente a casa da minha mãe não chegou a ser atingido, só ficou pelas calçadas, mas deu estrago para a cidade. Aí, infelizmente, uma enchente de grandes proporções devastou toda a cidade. Minha mãe mora lá em Eldorado do Sul. Infelizmente a casa dela foi atingida pelas águas, assim como todas as casas, né, de todos os moradores de Eldorado foi atingido. Não tem, acho que ninguém que tenha escapado da enchente. Pessoas conhecidas, né, alguns amigos, e a maior parte das pessoas tiveram que ir em outras cidades próximas. A maioria dos habitantes foram para Guaíba, alguns foi em Porto Alegre, regiões próximas de Eldorado e outras cidades. Infelizmente a minha mãe está segura, minha mãe está num lugar que não tem risco de enchente, assim como meus outros familiares. Na quinta-feira, né, dia 2 de maio, quando Eldorado teve águas que estavam chegando, mas era muito discreto. Eu lembro que a minha mãe mandou um vídeo na frente da casa dela que tinha uma poça d'água, né, na rua dela, mas que a água estava chegando, mas era só uma poça d'água. Daí uma vizinha da minha mãe comentava aqui, ó, tá nas calçadas, tá subindo. Essa noite, aquele dia, né, ou amanhã, a água tenha chegado para todas as casas. E nesse dia minha mãe pegou e foi para casa da Dinda,
repetiu o mesmo ritual, enchente do ano passado, onde a casa dela não foi atingida. Aí no dia seguinte a minha mãe ligou falando que todo o Rio Sul estava debaixo da água. E que a casa que a minha mãe estava na Dinda estava a metade pelo piso, ou quase todo pelo piso da casa da Dinda tinha sido atingido. E a casa da Dinda tinha 2 pisos, né? Quase todo pelo piso já estava tomado pela água. Então isso quer dizer que a água do enchente atingiu a casa da minha mãe. Aí foi um choque. Minha mãe não conseguiu resgatar os animais de estimação a tempo. Eram 4 gatos e um cachorro. Cara, minha mãe achou que não ia dar enchente de grandes proporções. Aí de noite, a minha mãe e meus familiares conseguiram sair da casa e tinha que ir de trator e outro meio de transporte para ir em Guaíba. Felizmente estão seguros, mas perderam tudo, né? Minha mãe não chegou a ver como ficou a casa dela, mas é certo que ela perdeu tudo, porque a gente atingiu 100%. Então, nesse momento, o Eldraço está debaixo da água. Não se sabe, né, quando vai diminuir a água, quando as coisas vão se normalizar. Eu espero que seja logo, que a água disperse, não só em Eldraçu, mas Porto Alegre, Canoas, todas as cidades que foram atingidas. Todas as casas, comércios, tomados pela água praticamente. Não tem perspectiva de quando isso vai terminar, mas a única certeza é de que todos que moram em Araçu vão ter que lidar, né, com a realidade de ver as coisas, os bens materiais, móveis, cama, geladeira, tudo que eles têm em suas casas, tudo perdido. Na infância eu via Araçu como uma cidade pequena, até falava que não gosto de Araçu porque é uma cidade pequena. Queria estar aqui em Passundo e tal, que é uma cidade grande e tal. Todas as coisas que aconteciam comigo no colégio, em Eldorado, jogava na cara que eu não gostava de Eldorado, que ia embora de Eldorado. Mas hoje eu me orgulho, né, de ter Eldorado, uma cidade que fez parte da minha vida, da minha infância, adolescência, do meu processo de crescimento, do que eu sou hoje, do que eu vivi, seja experiências boas ou ruins. Quando eu fui embora de Eldorado, cada visita que eu fazia ou faço em Eldorado, eu olhava a cidade se desenvolvendo, crescendo, construindo mais comércios, estava construindo um bairro novo, que era perto residencial, moradias novas, bastante mercado de trabalho. Então, a cidade estava se desenvolvendo e melhorando sua qualidade de vida. Antes era uma cidade pacata, né, pequena. Infelizmente acontece isso. Pode ser complicado a cidade se reestruturar de novo quando isso terminar. Que toda a população de Eldorado possa se erguer da volta por cima. Depois que isso for terminar logo, espero que isso termine de uma vez por todas e as coisas voltem ao normal. Não só em Eldorado, mas todas as cidades atingidas por enchente. São mais de 1.000 pessoas desabrigadas, estando na casa de abrigo ou estando em qualquer lugar que não seja sua casa. Aliás, é minha mãe, meus familiares. Tem pessoas que estão em cima do telhado, né, pedindo resgate, por exemplo, ou que estão ilhadas ainda porque ou não querem deixar suas casas, seus pertences, os animais de estimação, ou porque não conseguiram ser resgatados ainda. Uma das coisas que, tipo, tanto eu, isso vale pra mim, vai pra todo mundo, dá valor do que a gente tem. Eu tenho trabalho, eu tenho casa, tenho roupas, cama, alimento. O que eu tenho de pouco é algo que eu tenho que valorizar. E é uma lição, né? Tudo acontecendo. Tem pessoas que estão passando fome, estão passando sede, estão passando necessidade por conta que tudo está acontecendo. Pessoas abrigadas, pessoas que não conseguem se salvar. São 100 pessoas mortas, acho que passou mais de 100 pessoas que não sobreviveram. Várias pessoas que perderam a casa, perderam tudo. Então é um momento que a gente tem que abraçar essa causa de estar ajudando as pessoas como pode, financeiramente, materialmente, roupas, comida, água.
valorizar tudo que a gente tem hoje, entendeu? Precisa expor pela nossa vida e orar para que as pessoas possam se erguer, a geração possa se erguer. Em relação ao autismo, eu vejo pessoas postando histórias que tem pessoas para ser resgatadas e que tem pessoas autistas, não só em Eldorado, mas em outras cidades. E é um momento delicado porque pessoas com autismo eles são muito movidos pela rotina. Então é difícil eles deixarem aquilo que ele se acostuma, que ele gosta, a sua casa, por exemplo, o cantinho. Então imagina ele ter que deixar a casa, e é necessário isso para salvar a vida, não correr risco de vida, deixar sua casa e ter que passar por situação que ele não está adaptado, situações tumultuadas, por exemplo, ou estar no abrigo que tem várias pessoas que não conhece ou num ambiente que não se sente bem, que é diferente para ele, até mesmo na casa dos familiares. Então é algo que os pais, mães, eles têm que trabalhar isso, ficar perto deles, auxiliar da melhor maneira possível para que o pessoal com autismo, principalmente com autismo severo, possa se sentir melhor em uma situação complicada. Pessoas que têm conhecimento do autismo, tá auxiliando de alguma forma, trabalhar ludicamente para que a pessoa com autismo possa assimilar bem tudo que está acontecendo, porque realmente o que importa nesse momento é estar se salvando e salvando vidas. É uma lição para mim, não só para mim, mas por todas as pessoas que não estão vivendo essa tragédia, ou perderam tudo, ou não estão vivenciando isso, mas estão vendo na TV, nos jornais, nas redes sociais, tudo que está acontecendo. Claro que para mim tem um sentimento maior, não só pela cidade que eu morei por 15 anos, ser devastada e ser tomada pela água nesse momento. A casa que eu vivi por 15 anos, onde mora minha mãe, está tomada pela água. Não só a cidade, a casa que eu vivi foi atingida pela tragédia. Meus familiares que moram nessa cidade, que perderam tudo. Então, é o que mexe comigo. Confesso que desde cedo eu não estou pensando em outra coisa a não ser tudo que está acontecendo, mas eu sei que tudo isso vai acabar e vai ficar tudo bem. E o que eu mais quero nesse momento é que a cidade da Sul, com todas as outras cidades, possa se erguer, se construir e que as pessoas que perderam tudo possam estar dando volta por cima.